volta. Este é o Tribuna Virtual, agora com a participação da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, a senhora tem 10 minutos a partir de agora para fazer uso da palavra. Muito boa tarde. Boa tarde, cumprimento a todos. Na terça-feira, eu participei de uma passeata na Avenida Paulista, passeata esta organizada pelo deputado Douglas Garcia. Não foi uma passeata contra as vacinas, foi uma passeata a favor da liberdade, contra a obrigatoriedade da vacinação, com ameaças e, na verdade, cumprimento das ameaças, seja por meio da demissão de pessoas, demissão com justa causa na esfera privada, demissão com punição administrativa na esfera pública, seja com impedimento de crianças e adolescentes entrarem nas escolas, de jovens entrarem nas universidades. Também nos manifestamos contrariamente à privação de serviços de saúde. Eu cumprimento aqui o colega Douglas por essa iniciativa e já externo, desculpa, já externo o meu apoio à carreata que vai acontecer logo mais às 14 horas em Diadema. Eu tenho algumas reuniões agendadas para esta tarde e entrevistas também, algumas sobre o passaporte da vacina. Se não iria essa carreata, é uma carreata que vai acontecer em Diadema contra o decreto municipal que, pelo que me informaram, está inviabilizando que as pessoas entrem nos supermercados e até mesmo nas farmácias. Até agora, eu recebi uma denúncia de uma única cidade, nós falamos no plenário, o prefeito recuou. Agora chegou essa denúncia com relação a Diadema, onde, segundo consta, o prefeito está fazendo ainda pior do que está fazendo o governador do estado de São Paulo, porque está impedindo as pessoas de entrarem em supermercados sem comprovar a vacinação. Então já fica aqui o meu apoio ao povo do Diadema, que tem direito de comprar seus alimentos, de comprar seus remédios, né, de trabalhar, de estudar. Então, já fica aqui o meu apoio, né, incondicional e restrito. Recebi também informação de que Sertãozinho está radicalizando nesse sentido. Tá? O que eu gostaria de alertar, sejam os prefeitos, seja o governador, né, as autoridades nos vários níveis aí, das esferas de poder, os reitores das universidades públicas. Eu queria alertar que logo mais vão reconhecer a ilegalidade dessas ordens, dessas restrições e dessas privações. E as pessoas que estão sendo vítimas dessas discriminações terão direito não só a serem restituídas, nas suas vagas, nas universidades, nas suas vagas de emprego, mas também a serem indenizadas pela exposição que estão passando. Então, assim, nós não estamos falando contra as vacinas, nós estamos falando a favor do direito de cada indivíduo decidir por si e de cada família decidir pelos seus filhos. Agora, pela manhã, eu precisei acompanhar um parente a alguns exames de rotina e o exame atrasou e eu fiquei assistindo a televisão na recepção, estava passando o programa da Fátima Bernardi. É por Deus, foi por Deus que aconteceu esse atraso. Que eu achei estranho, um tempão do programa, mas um tempão mesmo. Foi para falar que saiu um estudo comprovando que as pessoas que têm Covid desenvolvem patologias gravíssimas cardíacas. E aí terminava esse trecho e falava assim: você que ainda não se vacinou, vá lá tomar a sua primeira, sua segunda, sua terceira dose. Já vou falar da quarta dose. Aí terminou de falar da pesquisa referente ao público geral, entrou
pesquisa sobre crianças e adolescentes, mostrando que criança que tem Covid desenvolve, assim, patologias graves no longo prazo. Aí ela pergunta assim, a Fátima Bernardes, vocês vão dizer, mas antes falavam que criança não pegava, e agora? Aí uma outra moça fala, mas a doença é nova, está tudo sendo descoberto agora. E aí vem uma pesquisa mostrando que as crianças e os adolescentes têm que se vacinar. Mas não foi só isso. Na sequência veio uma outra gente, num programa da Fátima Bernardes, da Rede Globo, foram vários minutos apresentando pesquisas, para impor ao povo a vacinação. Aí veio mais uma, que quem tomou 2 doses da Coronavac fica muito mais protegido se tomar uma dose da Pfizer. Eu quero saber, a Pfizer está pagando a Rede Globo para isso? Porque até onde eu sei, a Rede Globo não faz nada de graça. Nada é de graça na Rede Globo. Tudo ali é a peso de ouro. A Pfizer está pagando para Fátima Bernardes ocupar longo trecho do seu programa apresentando umas tais pesquisas que a gente não sabe quem foi que patrocinou, impondo a vacinação para a população? Eu volto na seguinte pergunta. Se a Coronavac só funciona, que agora as pesquisas estão dizendo isso, com uma terceira dose da Pfizer, por que foi que o povo gastou dinheiro público com a Coronavac? Então, essas perguntas ninguém me responde. Pois bem, eis que o governador João Dória ontem anunciou, de maneira petulante e pretensiosa, que independentemente da orientação do Ministério da Saúde, no estado de São Paulo, todos receberão a tal da quarta dose. Eu peço aos senhores que façam uma busca sobre o que vem sendo falado sobre essa tal quarta dose no mundo. Israel está aplicando essa quarta dose. A OMS não tem aconselhado da quarta dose, aliás, nem a terceira dose. O que a OMS tem pedido é que se procure disponibilizar as vacinas para países que não têm condições de adquirir. Eu queria entender o seguinte, quem é que está aconselhando o governador a dar essa tal quarta dose? Porque no mundo inteiro nós temos um ou outro país, pelo que eu sei, é só Israel, que está dando essa tal quarta dose. Os órgãos internacionais sequer recomendam, e ele quer peitar o Ministério da Saúde para dar a quarta dose no estado de São Paulo. Por quê? Quem é que está ganhando com isso? E a situação é ainda mais grave. Por quê? Porque não é que ele está disponibilizando a quarta dose. Porque ele poderia fazer o seguinte, olha, eu tenho aqui um grupo de pesquisadores que entende, esse grupo entende que a quarta dose é importante, então eu vou disponibilizar para o povo de São Paulo. Não é isso que está acontecendo. Porque quando ele inventa uma dose nova, ele obriga. Ele obriga, ameaçando os funcionários públicos de sindicância, de processo administrativo. Ele obriga, ameaçando os alunos de terem seus pais denunciados para conselhos tutelares e para o Ministério Público. Então, a situação é grave, porque não é só que ele está desafiando o Ministério da Saúde, a OMS e a maior parte daqueles que se manifestam sobre essa tal quarta dose. Ele está, na verdade, preparando o terreno para obrigar a quarta dose, como ele já obrigou a primeira, a segunda e está obrigando a terceira, porque todos sabem que não basta comprovar as 2 doses. Eles só consideram vacinação completa quando já tem a terceira. Os funcionários públicos estão sendo constrangidos. Recebi ontem
um e-mail de um piloto da Gol, que já foi demitido porque não quis se vacinar. Demitido com justa causa. Piloto com mais de 16 anos de trabalho. Eu estou avisando, pode tardar, mas a justiça vai reconhecer que isso é um abuso de poder e essas pessoas vão ter que ser pesadamente indenizadas. Deputada Janaína. Pesadamente indenizadas. Deputada Janaína. Pesadamente indenizadas. Deputada Janaína, a senhora gostaria de se reescrever? A senhora tem a possibilidade aí de usar mais 10 minutos no Tribuna Virtual. A senhora gostaria? Estou pensando aqui, que eu estou com uma raiva dessa história. Ah, quero sim. Então tá certo, deputada Janaína Pascoal tem agora mais 10 minutos no Tribuna Virtual. Pode usá-los, deputada. Pronto. Quando eu fui na passeata organizada pelo deputado Douglas, os doristas de plantão, muitos são disfarçados, viu? Tem muito blog, muito movimento, muito site, muito jornalista que se passa por Moro, mas é Dória. Os doristas de plantão começaram a dizer assim: Janaína é a nova Bia Kicis. Janaína é a nova Bia Kicis. As pessoas que estão acostumadas a só fazerem as coisas com interesse, são prostitutas da mente e da alma, começaram a escrever nas redes que eu estaria interessada nos votos dos bolsonaristas. Para quem não me conhece e não conhece a minha história, eu queria explicar o seguinte: além de professora de Direito Penal, eu, por mais de 10 anos, dei aula na graduação e na pós-graduação de bioética. E os princípios da bioética não estão sendo observados nessa temática da vacinação. Primeiro, porque existe um princípio que é o da autonomia. Autonomia do médico, autonomia do paciente. E segundo, porque existe o princípio da beneficência. É necessário verificar se um determinado remédio, se uma determinada vacina traz mais benefícios do que malefícios em si, e se traz mais benefícios do que malefícios quando comparada com a doença. Por força do lobby, que não tem outra explicação, não se pode mais estabelecer um diálogo, nem realizar um debate consistente e verdadeiramente científico. Então, muito antes de muitos deputados bolsonaristas começarem a falar desse tema, eu já vinha falando na tribuna, nas minhas redes, por meio dos meus requerimentos de informação, dos meus ofícios. Podem resgatar. Nunca falei contra as vacinas, mas sempre falei contra a obrigatoriedade. Um ponto que precisa ser destacado: quando nós estamos diante de uma pessoa doente, pode ser admissível tentar um remédio que não está plenamente comprovado como eficaz diante daquela doença, sobretudo se tratar de uma doença grave que pode matar. Porque você tem uma pessoa enferma, você não tem um medicamento e existe uma possibilidade. Você vai matar a pessoa, esperar a pessoa morrer, ou vai tentar essa possibilidade? Isso é uma coisa. Caso das vacinas é muito diferente. Porque as vacinas são inoculadas em pessoas sãs. As vacinas são aplicadas para as pessoas desenvolverem os anticorpos. Então, diferentemente de um remédio, que você até pode tentar, no caso de vacinas, tem que ter certeza da segurança, certeza da eficácia e certeza de que possíveis efeitos colaterais não são piores do que os efeitos das vacinas. Existe um mantra
de que todos têm que ser vacinados a bem da coletividade. Isso é instrumentalização dos indivíduos, algo completamente inadmissível pelos princípios da bioética, sobretudo em se tratando de crianças e adolescentes. Então, essa luta que eu abracei e vou seguir entoando, não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com eleição, não tem nada a ver com nenhum interesse, tem a ver com os princípios que eu estudei, que eu aprendi, que eu ensinei e ensino. Alguém está ganhando muito dinheiro com isso, gerando pânico na população. E antes que distorçam o que eu estou falando, não estou negando a doença, não estou negando vacinas, estou apenas dizendo que algo estranho está acontecendo. Ninguém tem coragem de chamar essas farmacêuticas à responsabilidade. Farmacêuticas, aliás, que puseram em contrato que não vão se responsabilizar pelos efeitos adversos. Ou seja, se alguém falecer, se alguém ficar com uma sequela, elas não vão indenizar. Por que elas tomaram cuidado de escrever isso no contrato? Sendo certo que todo direito sobre a responsabilidade pelo produto reza que o fabricante tem que responder pelos resultados. Por que elas tomaram esse cuidado? Por que o governador do estado, no lugar de inventar dose e ameaçar as pessoas com denúncia ao Conselho Tutelar e com demissão, não chama essas fabricantes para explicarem por que as 2 doses que eram necessárias deixaram de ser suficientes e já se inventou uma 3ª e agora uma 4ª dose? Quer dizer, então, que o dinheiro público vai ser utilizado para pagar essas empresas privadas que anunciaram que vacinando 70% com 2 doses seria a solução da pandemia, e agora já não se fala mais em 70%, são 100%, já não se fala mais em 2 doses, são 4 doses, e elas ganhando dinheiro, sem dar nenhuma satisfação, e a ignorante sou eu, e a interesseira sou eu. Não vou ficar calada. Não vou ficar calada. Podem usar o adjetivo que for. Para quem não me conhece ainda, eu explico. Eu não sou do tipo que fala o que precisa ser dito para ser eleita. Eu sou do tipo que entrou na política para poder falar o que precisa ser dito. Doa a quem doer. E eu aviso o resto do Brasil. Não caiam na besteira de eleger João Dória presidente da República, porque ele está transformando o Estado de São Paulo numa verdadeira ditadura. E nós não temos a quem recorrer, porque o Ministério Público e o Poder Judiciário, infelizmente, estão fechados com ele. É isso. Obrigada.